Meus amigos, paz do Senhor, estamos mais uma vez juntos para meditarmos na gloriosa palavra de Deus e orar e interceder por esses momentos tão difíceis e tão marcantes que nós temos. Nós que fazemos o Ministério Assembleia de Deus Adoração, temos o prazer e a satisfação de estar com você, glorificando e falando do amor de Deus, da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adorando o Pai em espírito e verdade, convocando a todos os nossos irmãos para juntos estarmos buscando a presença de Deus. E nesse exato momento, nós queremos falar da esperança, não é? Esta esperança que é imensa, fé e esperança. A esperança é inseparável da fé em Deus e está associada com a paciência e a perseverança. E isso é o que nos fortalece, isso é o que nos ajuda a ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você puder, nesse momento, orar comigo, interceder por tudo que está acontecendo em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade. Este é o momento de clamor a Deus. É o momento em que nós clamamos e pedimos a misericórdia de Deus, que Ele aumente a nossa fé, que Ele faça-nos crescer na esperança para suportarmos as dificuldades que se apresentam diante de nós. Pai Santo, Pai querido, neste momento, junto com os teus filhos, nós nos reunimos em oração para pedir a tua proteção, para pedir a tua graça, para pedir a tua consolação, para que sejamos edificados em ti, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Estende tuas mãos de poder para que nós possamos assim, Pai, sentir a tua gloriosa presença. Por isso te peço em nome de Jesus Cristo, teu Santo Filho. Amém? Peço também aos meus queridos irmãos e amigos para que juntos possamos ir compartilhando, não é? Compartilhando esta mensagem para edificação daqueles irmãos que estão necessitando ouvir e participar da palavra de Deus. Eu gostaria de relembrar os irmãos que na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4, versículo 16 e 22, ele diz: essa é a razão por que, não é? A realização da promessa, ele quer dizer, provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que sejamos firmes na promessa, para que toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, e Deus que vivifica os mortos, e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado pela justiça. Amigos, queridos irmãos, como é gratificante, não é? Termos esta convicção que teve nosso pai na fé, Abraão, de termos a segurança de estarmos totalmente sendo dependente de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Como é gratificante termos esta convicção de saber que Ele é aquele que tudo pode fazer por cada um de nós. E quando nós vemos isso, nós entendemos o que a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos ensina sobre a palavra de Deus, não é? Ali, por exemplo, Romanos 10, capítulo 13, não é? Romanos 10, capítulo 10, versículo 13 e 15, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então a gente vê como é importante, como é gratificante nós termos essa convicção. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Essa é a nossa força, essa é a nossa motivação, anunciar as boas novas. A verdadeira igreja é aquela que não está preocupada com os eventos, mas ela está preocupada em fazer com que as boas novas cheguem aos corações das pessoas de uma forma bem simples, para a glória do nome do Senhor Jesus. Romanos 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir. A pregação, a fé vem pela pregação, pelo ouvir, não é? E significa que você escuta a pregação quando alguém está falando do amor de Deus. E a pregação, o ouvir, pela palavra de Deus. Então, o que as igrejas têm que fazer? O que os pregadores têm que fazer? O que os mensageiros têm que fazer? É parar de pregar história, parar de pregar simplesmente teologia prática e técnica, mas pregar sistematicamente a palavra de Deus. Ela é a libertadora, é ela a consoladora, é ela que traz o entendimento, ela que traz a vida segura, ela que traz a estabilidade, é a palavra de Deus. E não somente se envolver, não é? E deixar envolver com os sentimentos das pessoas que apenas pregam por religiosidade. De religiosidade o mundo já está cheio, de religiosidade o Brasil está cheio, de religiosidade Pernambuco está cheio, de religiosidade os municípios estão cheios. O que nós queremos é ser cheios do Espírito Santo, para que a fé que vem pela pregação, que as pessoas possam ouvir a verdadeira fé, que as pessoas possam ouvir o verdadeiro sentido da palavra de Deus, na simplicidade dela, e que não fiquemos presos a regras ministeriais e institucionais que mais aprisiona, mais amarra as pessoas, tirando-lhe a liberdade de expressão do poder do Espírito Santo. Quando a gente mergulha na Bíblia, não é? Principalmente quando chega nas cartas de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo 10, não é? Ou seguramente por nós que ele diz, ou seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Isso significa, amados, que quando você está semeando a palavra, você vai ser abençoado. Deus vai lhe honrar. Não a honraria que as pessoas querem, não a honraria que as pessoas estão buscando, porque muitos estão buscando simplesmente ser honrados pelos homens, ser honrados simplesmente por aqueles que elogiam quando você tem conhecimento bíblico. Abrindo um parênteses aqui, eu gostaria de falar com vocês o seguinte: hoje nas igrejas só tem oportunidade para pregar quem sabe elaborar um bom sermão, que esteja dentro do propósito e dentro da visão do determinado líder. Mas nós devemos entender que a palavra de Deus é simples, ela é eficaz, ela é eficiente, ela é poderosa. E é você que semeia esta palavra, você semeia com esperança, a esperança da vida eterna. Tudo que fazemos no nosso ministério, tudo que fazemos com a palavra de Deus, é para que Deus seja honrado e glorificado. Eu lembro-me dos primeiros momentos da minha fé, quando eu escutava os grandes servos de Deus. Por que chamo grande? Porque Deus faz grande os pequenos, porque Deus capacita aqueles que não são, para que possam ser e desenvolver da melhor forma possível o seu ministério para a glória de Deus. Olha bem o que Paulo continua ensinando em 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que é o cântico do amor. Ele diz: olha, agora pois permanece a fé. Que bom é que permaneça a fé. Nunca perca esta fé, nunca perca essa capacidade de manter-se firme em Cristo Jesus. Venha o que vier, o vendaval que for, você permanece na fé. A fé permanece a fé, a esperança e o amor. Em 1 Coríntios, nós 13, vemos isso. Permanece a fé, a esperança e o amor.
Esses três, porém, o maior deste é o amor. Porque se você não está envolvido com o amor de Deus, se você não tem totalmente envolvimento com ele, olha, fica difícil você, na realidade, desenvolver o ministério que Deus tem lhe dado. O que falta nas pessoas, na realidade, é amor. Quando não ama, não cumpre com a sua palavra. Quando ele não ama, ele não se esmera, ele não se esforça, ele não se dedica para servir ao seu próximo. A esperança é a recompensa que nós temos em Deus, a vida eterna, o direito de viver eternamente com Cristo Jesus. Então, como sabemos que agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, e estes três, porém, o maior deste é o amor, então a gente continua produzindo frutos para a glória de Deus. E isso nós podemos ver porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, como escreveu Paulo aos Gálatas no capítulo 5 e o versículo 5, ele diz, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, mantenha-se firme na fé em Cristo Jesus. Não é essa fé de fazer milagre, não é essa fé de fazer grandes obras, não é essa fé de mostrar que tem mais capacidade ou entendimento. Não estou falando dessa fé, dessas obras provenientes da fé. Eu estou falando da justiça, aquele que nos justifica, aquele que nos dá o devido presente, o devido galardão, porque cremos e mantemos a firmeza em Cristo Jesus, nosso Senhor. Devemos também recordar o que Paulo ensina aos Tessalonicenses, principalmente no capítulo 1, versículo 3, que diz assim, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou um eterno apaixonado por esta passagem bíblica que Paulo passa aos Tessalonicenses, quando ele traz a memória, ele diz, relembrando, né? Relembrando-nos diante de nosso Deus. Veja que coisa linda. Relembrando-nos diante do nosso Deus, Pai, da operosidade, do labor, do trabalho, da eficácia, da dedicação. Não é? Isso me faz lembrar do meu amigo, o pastor Napoleão, que já avançado em idade, continua na operosidade da vossa fé, clamando, pregando, mostrando, ensinando, batalhando, correndo, porque é o dom e o talento que Deus dará a cada um. De tantos servos de Deus que nós vemos da abnegação do vosso amor, amando sempre, às vezes sendo incompreendidos, às vezes sendo desprezado, às vezes sendo até caluniado, machucado, mas tem uma abnegação do amor que é tão grande e da firmeza da esperança, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos a grande convicção e a grande segurança dessa firmeza da nossa fé, da nossa convicção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando também entendemos o que a Bíblia vai orientando-nos a nós. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, não é? Moderados, simples, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete o capacete da esperança da salvação. Isso nos faz viver uma vida digna, de levantar a cabeça diante de qualquer tribulação, de qualquer situação difícil, porque nós estamos simplesmente revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus, irmãos, Deus, Ele não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a pleneza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdaram as promessas. O Evangelho é muito simples, e é esta simplicidade que nós temos que desenvolver na nossa vida a cada dia e a cada instante. Hoje em dia nós sabemos
que o ensino da palavra, o básico da palavra, o que transmite fé, o que transmite convicção, o que transmite segurança, às vezes é desprezado por muitos, porque eles não têm essa capacidade de ir até o fim. Mas os ensinamentos diz: desejamos, porém, não é? Continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Temos que ser longânimo, seguros, estáveis, para que possamos assim desfrutar da presença de Deus. E isso nos faz lembrar o que o escritor aos Hebreus nos mostra em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza, não é, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E isso faz com que nós possamos caminhar e enfrentar as maiores derrotas que se possa oferecer à vida, tornando-nos os maiores vencedores para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Já o amado apóstolo Pedro, na sua 1 Pedro capítulo 1, versículo 21, ele diz que por meio dele, de Cristo, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Queridos amigos, queridos irmãos, se a nossa fé não estiver em Deus, se nossa capacidade de viver o Evangelho não estar em Deus, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas temos que ter esta belíssima convicção de que nós temos a fé no nosso Deus. Também associado ao amor, além da fé. Temos que ter essa coragem, também associada, não é? Associada ao amor, além da fé. Porque é impossível dizer que tem fé cristã se você não consegue ter amor. Porque o amor traz tranquilidade, paciência. O amor não é leviano, o amor não é falho, o amor é perfeito. E quem ama realmente cumpre a lei. Ora, a esperança não confunde, como diz Paulo, escrevendo aos Romanos, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, ou nos foi outorgado, foi concedido. Então, o amor que o verdadeiro cristão tem está em seu coração, porque foi Deus que assim o fez. Foi assim que ele o colocou, foi derramado em nossos corações. Não é? Paulo, em 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 13, como já citei antes, Paulo começa dizendo que o amor é o dom supremo. Como que explicando o último versículo do capítulo 12, onde ele fala: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí então escreve: o amor é o dom supremo, e eu posso mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o bronze, o sino, né? Que soa, ou como o símbolo, por alguns considerado um antigo instrumento de corda, por outros um instrumento antigo construído por dois meios, globos como pratos de música, que se percutiam um contra o outro, que retine, que ressoa, produz grande som, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, não é? Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, deixei as coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Amigos, esta é a realidade do Evangelho. Se você quer ser uma pessoa dinâmica, ativa e participativa no reino de Deus, permita que o amor de Deus envolva o seu coração. Assim, podemos ver que, além de significar um tempo de espera com paciência, esperar com expectativa, aguardar, procurar avidamente, aguardar ansiosamente, a palavra esperança também tem o significado de se agarrar, de se pendurar. Segundo este pensamento, a esperança é algo que nos leva a nos agarrar ou nos pendurar no Senhor e na sua promessa, para que Ele nos eleve até os lugares da herança e da vitória prometida para mim, para você. Amigo, descansa em Deus. Enfrenta as mais diversas vicissitudes que a vida te oferecer e seja coerente. Não viva uma fé falsa, não viva um evangelho falso, não viva um sentimento de igrejismo falso. Simplesmente seja o instrumento de Deus para esta última hora na terra. Simplesmente seja o homem de Deus e a mulher de Deus para este momento. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e vos dê em dobro o que vocês estão fazendo para o reino de Deus a cada dia e a cada instante, porque somente assim teremos a condição de viver a vida plena do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Até a próxima. A qualquer momento estaremos sempre neste canal, dizendo: Jesus é o Senhor de nossas vidas. Ministério Adoração, uma promessa de Deus para as nações. Venha cultuar conosco nas mais diversas cidades dentro do estado de Pernambuco. Uma igreja simples para pessoas simples. Se você gosta da simplicidade do Evangelho, então vem conosco participar do Ministério Adoração, que nós dizemos e falamos sempre, uma promessa de Deus para as nações. Mesmo na hora de... Pode contar com o Senhor. Ele está ao teu lado para te ajudar sempre, em nome de Jesus. Que o amor de Deus enche o seu coração. Que você desfrute da presença do Senhor sempre. Até a próxima, em nome de Jesus.